problema do julgamento que nós tivemos que fazer aqui em Barreiras se deu exatamente no período que findou da minha gestão. Eu realmente não gosto nem de falar desse período, porque a gente viveu uma situação complexa e hoje ainda tem os respingos daquele tempo. A maçonaria tem uma situação que poucos conhecem, que é de condenar, tá certo, aquele que é mau obreiro, aquele que não pratica realmente, tá certo, o que o ser humano precisa de praticar. Foi um problema que se iniciou dentro da minha gestão como venerável mestre. Ocorreu em um determinado momento um desagravo com um determinado irmão. E ele foi considerado pessoa não grata. Não ter respeito para com as cunhadas, não ter respeito para com o outro irmão, tá certo? Essa pessoa, no mínimo, ela é colocada irregular, tá certo? E no máximo, ela é condenada a deixar a loja com o kit place ex officio. Naquele momento ainda se fazia essa questão de ex officio, né? Então ele foi dado o kit place dele ex officio, que hoje a legislação da Gleb ela considera uma irregularização. Ah, eu quero tornar este maçom inabilitado para a maçonaria, eu irregularizo a ele e solicito à Gleb um procedimento disciplinar maçônico. A legislação assim define. Foi eleito uma chapa, vamos dizer assim, com jovens e no intuito de inovar. Mas certas inovações, às vezes, tem que ter muito cuidado e aí, às vezes, piora, em vez de melhorar, piora. E quando eles foram eleitos, eles, naquela empolgação, já começou entre eles surgir o boato que era para tirar essa velharada da maçonaria, que hoje que ia ficar só os jovens. Era mais ou menos isso, parece uma coisa meio... E com isso, realmente, eles começaram a mergulhar numa estrada um tanto tenebrosa, né? Inclusive, ouvir da boca do primeiro vigilante da época, sem nenhuma reserva, que ele queria renovar a loja com a expressão mais dura que eu já vi. Tem que tirar os velhos dessa loja. Ouvido por mim e por vários irmãos que aqui na época se fez presente. São prova cabaz do que eu estou dizendo. Ele esqueceu que na maçonaria tem uma coisa chamada antiguidade, respeito pelos idosos. O primeiro vigilante chegou na época de querer extinguir a nossa loja, né? Eu falava até na época, vamos acabar com os cabelos brancos, né? Então, realmente foi um período assim, muito difícil. Então, naquela época, foi uma época de muita dificuldade dentro da loja maçônica, né? Realmente de muita divergências. Mas nisso, o primeiro vigilante, ele sonhava ser venerável aqui. Claro, quem não sonha, a loja mais destacada de Barreiras, né? E ele começou a passar, não sei o termo assim melhor, mas seria passar rasteira no venerável. Na época, o venerável foi muito pressionado pelo primeiro vigilante da época. Pressão muito grande. Às vezes, estava numa reunião, o primeiro vigilante interrompia para falar pelo venerável. Parecia que a venerância era dividida. E aquilo, para mim e outros irmãos, foi uma surpresa muito grande. Essa manipulação do primeiro vigilante sobre o venerável. O que nós percebemos, os velhos ou a velharada, como eles falavam, é que o venerável, uma pessoa muito boa, um cara simples, tá entendendo? Humilde, aparentemente, pelo menos, ele não dirigia a loja. Quem dirigia a loja era o primeiro vigilante. O venerável começava os trabalhos e tal, e daí a pouco o vigilante lá, pela ordem, venerável. E era assim direto. E com isso a gente foi percebendo que ele estava, aos poucos, tirando a autoridade do venerável. Tivemos, então, um conflito interno, duas gestões antes da minha, em que
o venerável, ele, eu vou dizer, por ser uma pessoa boa demais, né? Ele acabou indo pelo lado emocional. E a pressão que lhe veio, ele teve lá seus motivos, ele pediu, abdicou do cargo. Houve uma renúncia do nosso irmão Barreto, trouxe uma desestabilidade para a nossa loja, momentos muito difíceis, né? A renúncia do venerável, para mim, foi um choque e uma surpresa, porque eu acredito que aqui não se renuncia. Eu acredito que venerável nenhum deve renunciar. Se possível se possível for, sair morto, mas não renunciar. Tem uma ligação de um paralelo e um paradoxo com os papas, o significado do esoterismo dos veneráveis. Ele solicitou o kit plástico, ficou desgostoso e fez uma reforma muito grande que não tinha como fazer aquilo. Tinha dinheiro, mas a administração foi um pouco assim, um tanto... deixava a desejar e na época a coisa embolou. Débitos e mais débitos. Na época que o nosso irmão Barreto lançou para fazer a reforma aqui, tinha de fazer, tá? O tempo nosso é muito feio, era grande, mas era muito feio. O piso é totalmente diferente, entendeu? E o nosso irmão Barreto ele fez a reforma. Tinha um dinheiro, na época eu era tesoureiro, tinha R$110 mil. Só que não deu para fazer as reformas. Na época, precisava realmente de uma reforma, principalmente era o teto, o telhado e os ar-condicionados, que eram um ar-condicionado muito arcaico ainda, né? Muito barulhento, atrapalhava nas reuniões e não gelava direito. Então era preciso fazer uma reforma, uma pintura, realmente dar um ar diferente para a loja, né? Eu sempre fui contra a reforma, né? E primeiro porque houve algumas mudanças na porta da entrada do templo sagrado. Sempre foi madeira, desde a antiga Grécia, porque tem uma batida específica, de acordo com os graus. E a porta hoje é de vidro, você não pode nem bater. Por exemplo, numa cerimônia de iniciação, a pancada é forte. Hoje você não pode fazer, porque é vidro. Eu sou contra. Aqueles ar-condicionados aí na frente, foi eu que comprei, entendeu? Esse piso aqui, ele fez a vaquinha. Aí ele comprou do dinheiro dele, porque já tinha acabado o dinheiro. Não sei se era de conhecimento do venerável da época, Barreto, as terras que tem aqui embaixo desse piso, certo? Que é uma câmara de mestre, as terras foram tiradas de lá e colocadas aqui, tiradas da antiga loja da avenida principal, onde foi instalado o templo, né? Para trazer todos os mistérios que os olhos não vê e os ouvidos não ouvem. E as terras aqui, ele mexeu de alguma forma, não sei o grau, né? Mas ele tampou fazendo um piso toda a área do templo, com esse piso mosaico, que era simplesmente limitada de acordo com os graus. Primeiro, o segundo e o terceiro era só a loja de mestre, e ele fez com que o piso tomasse toda a área. Eu fui contra. Mas o dinheiro que tinha foi todo gastado aqui, e alguns irmãos doou alguma coisa para aqui. Não teve desvio de dinheiro, não teve nada, porque Barreto ele tinha uma condição financeira boa, graças a até hoje, e ele bancava. Só que esse dinheiro era devolvido para ele. Ele pagava, quando arrecadava os irmãos, fazia aquelas vaquinhas. Nosso irmão Odacil sempre se colocava à disposição de ajudar, e sempre o nosso irmão Odacil ajudava a gente a pagar os débitos da loja, entendeu? Foram gastos valores, o que tinha em caixa acabou. Quando você vai mexer numa construção, você faz um planejamento e estoura aquele planejamento, aquele orçamento, melhor dizendo. E dentro do planejamento tem orçamento. E daí foi insuficiente, também deu bastante divergências. Eu acho que todo mundo contribuiu naquele momento ali com valores, e nós conseguimos terminar a obra, e a obra está aqui até hoje, né? A gente percebe que está bem conservada a nossa loja, ela está linda, ela é bonita, ela é agradável, né? Então teve esse passado, sempre pensando no futuro, de melhor acomodar os irmãos, né? Na época também as cadeiras eram de outras cadeiras de madeira, muito duras, né? Então foi também comprar essas cadeiras
hoje, que nós estamos sentados aqui hoje na cor azul, né, azul marinho. Então, tudo isso foi uma época de reforma da nossa loja. Mas a reforma aqui, nós agradecemos muito ao irmão Barreto. E talvez a condição da ausência dele depois foi que gerou, né, todo, não que ele seja culpado pela desarmonia da loja, não isso. Mas pelo fato dele ter se sobrecarregado com os problemas que aconteceram e pelos motivos dele, volto a dizer, de não ter se achado em condições de corrigir aquilo, ou então ter dito, eu quero dar um tempo. O fato, a origem do Tribunal Maçônico instaurado aqui se deu no período em que o primeiro vigilante assumiu o posto de venerável interinamente pela renúncia do venerável. Então ele estava no poder do malhete, do primeiro malhete. Então ele decidiu, ele chamou a responsabilidade para ele. Na vacância, o primeiro vigilante vem para a venerança de uma forma ainda substituindo apenas, de ofício, né? E em algum momento ele traz aquele irmão que já tinha sido excluído da loja maçônica Fraternidade Barreirense para dentro de loja. E naquele dia, então, causou uma efervescência. Irmãos não queriam participar e tal. Foi advertido pelo chanceler à época, pelo orador à época, pelo primeiro vigilante à época, foi advertido por todos que não poderia ser feito. E ele chamou a responsabilidade para si e disse que não, que ele iria, que o irmão iria entrar sim e que ele assumiria todos os erros e tudo aquilo que viesse a acontecer, que ele era o responsável. Foi mantido, ele disse, enquanto eu estou venerável, eu estou respondendo por venerável, eu vou manter a presença dele. Alguns irmãos saíram da loja, não ficaram na loja naquele dia. Então, o fato aconteceu. O fato foi instalado. Para não ter um maior constrangimento, que a sessão poderia não ter ocorrido, porque nós temos artigos que amparam a isso no código nosso. Só que, para não ter maiores constrangimentos, a sessão foi realizada, mas daí foi instaurado o procedimento. Tendo sido o fato instalado, foi noticiado, e assim que, ocorrendo nova eleição, a legislação então permitia, pelo fato da transição de tempo do venerável de ofício, melhor dizendo, né? O primeiro vigilante que sonhava em ser venerável, só que ele achou que, destituindo o venerável, ele seria o venerável, mas não era assim. Ele não tinha tempo completo para exercer o veneralato. O Código Maçônico previa, à época, né, que se essa vacância fosse inferior a um determinado tempo, não poderia ser automaticamente passado o primeiro malhete para o primeiro vigilante. Então, haveria obrigatoriamente a necessidade de ter uma nova eleição. E com isso, teve que fazer uma eleição. Ele foi avisado que ele se ele quisesse, era concorrer, mas ele não teria direito de ser venerável de imediato. E assim ele disse que fazia e tal, e entrou. Só que perdeu. Aí eu acho que em seguida entrou o novo venerável, que foi o Eudo, e realmente deu um novo norte para a nossa loja. O novo venerável que, eleito, ele instalou, e aí diversos irmãos saíram, inclusive aquele que era o primeiro vigilante à época. Depois que saiu, ele entrou aí, foi para procurar a justiça, lá profana, perdeu, não foi aceito. Ele recorreu às vias judiciais comuns, ao qual o nosso código também proíbe. Então, lá na ação que ele se manifestou contra o venerável eleito, que ficou no lugar do que renunciou, ele fez apontamentos lá, ele juntou cópia dos nossos códigos, do nosso ritual, ele juntou cópia de atos administrativos, ele juntou várias coisas que são internas da loja, da maçonaria.
e ele juntou tudo isso num processo público. Então, esses fatos também vieram a corroborar para o final do desfecho que se deu, que foi a condenação máxima dele. E o juiz do mundo profano, à época, ele deu um despacho, uma decisão, a gente chama de uma decisão interlocutória, e que dizendo que o que acontece, em palavras minhas agora, né, que o que acontece dentro da maçonaria fica dentro da maçonaria. O mundo profano não tem que resolver problemas internos da maçonaria. Então, o próprio juiz do Tribunal de Justiça da Bahia declarou exatamente isso, de que não ia, a ação não poderia prosperar porque eram relações internas da entidade. E o Estado não teria que se envolver nessas relações. E esse foi o despacho, e daí se arquivou o processo. Se você fizer uma pesquisa no Tribunal de Justiça da Bahia hoje, você não vai encontrar porque conseguimos retirar. Existe um mecanismo jurídico que a gente consegue retirar das pesquisas, mas os advogados mais antigos, eles conseguem ainda, se quiserem buscar essas informações, tem lá. Eu já estava venerável e conduzimos todo esse processo. Feito de conformidade à legislação, o processo disciplinar maçônico. Eu fui designado ali, então, para participar e me voluntariei, inclusive, na condição de ser o escrivão, por conhecer um pouco daquela distribuição, né, de produção na vida profana, semelhante ao que poderia ser feito aqui, e fizemos então as sessões e concluímos com algumas centenas de páginas para aquele processo. Como o Marco Andrei, orador e advogado, então nós o designamos também como se fosse o promotor de acusação, né? E foi feito tudo dentro, como se fosse um julgamento lá fora também. O julgamento maçônico que se deu aqui, ele é muito parecido com o julgamento no mundo profano, no tribunal de júri. Foi instituído, à época, um juiz, que na verdade seria o venerável mestre. Foi sorteado entre os irmãos o júri, foi feito o sorteio e foram sorteados, não me lembro se foram 5 ou foram 7, sorteados, ao qual fizeram a composição do júri. Eu fui jurado. Eu participei do júri que teve um julgamento de um irmão, que foi muito, acredito eu, que só na Fraternidade Barreirense que teve este júri. O orador que fazia o papel de promotor, que na oportunidade eu, Marco Andrei, exercia essa função como orador, eu fui o promotor do caso na época, ao qual caberia fazer a acusação, e o acusado teria o direito de se defender através de um advogado. Só que o acusado, mesmo tendo sido intimado, solicitado a sua presença, por algumas vezes ele preferiu não estar presente. Então ele foi um julgamento à revelia. Uma situação inusitada. Nessa época, quem presidiu o julgamento foi eu, inclusive. Certamente, pode acreditar, muito difícil de fazer, porque não tem nada pior do que você julgar uma pessoa, tá certo? E ela foi julgada e foi condenada, tá certo? Aqui dentro da loja maçônica. Não foi uma coisa boa de se fazer, não tenho nenhum orgulho de ter feito isso. Nunca tinha visto em minha vida. Eu já vi julgamento de réus na vida profana, da qual eu faço parte do corpo de jurado. Mas dentro de maçonaria nunca vi. E confesso a vocês, é muito triste. Advogado de defesa, advogado de acusação, e esse irmão foi condenado. Muito triste. Pelo fato de eu ter sido parte, né, como promotor do caso, no caso orador, eu tenho todo esse documentos comigo, todas as intimações, todas as cópias, tenho tudo. E eu ainda pretendo escrever um livro sobre isso. Óbvio, sem citar
o nome das partes e tudo, mas eu pretendo escrever um livro sobre esse tópico do Tribunal Maçônico e também que foi, historicamente, né, pelo conhecimento que a gente tem aqui, o primeiro feito na Bahia, que até então a gente não tem notícia de ter sido feito um outro. As regras mudaram, o código mudou, hoje em dia as lojas não têm mais essa liberdade em fazer os julgamentos. O novo código prevê que a própria grande loja faça esses julgamentos, mas enfim, a época é o que a gente tinha e a gente fez. Para dar legitimidade, né, a todos os atos, afinal nós somos jurisdicionadas da grande loja do Estado da Bahia, nós enviamos cópia de todo esse material para a grande loja. Não uma vez, por 3 ou 4 vezes, uma cópia de processo foi encaminhada. Que fique bem registrado aqui, não é uma crítica para o setor, né, superior a todos nós, que estando nós subordinados à Glebe, mas de uma maneira ou de outra, as versões ou as cópias anteriores, não é a versão era única, mas as cópias anteriores não foram dados seguimento. A Glebe não nos deu, à época, né, não nos deu retorno. Um irmão daqui saiu daqui pessoalmente, foi de ônibus, chegou lá pessoalmente com um documento, com vários documentos, protocolou novamente lá em mãos na secretaria da grande loja e esses documentos estão lá até hoje, sem a Glebe dar andamento. Creio eu que não deva dar mais, mas assim, a gente fez a nossa parte. Logo após o julgamento que teve aqui, o desfecho que deu pela emissão daqui da loja, pela sentença, na verdade, promulgada, né, da loja, que deveria ter sido ratificada pela Glebe, a gente teve alguns problemas aqui internos, né? A gente tinha alguns irmãos que eram muito próximos desse dito irmão à época e que, ao fato dele abandonar a loja e ele ter sido condenado ao máximo que a gente entende na época, alguns irmãos também se desligaram da loja, né? E aí alguns aproveitaram as oportunidades que, à época, as eleições na Glebe eram feitas por loja, a quantidade de loja, a loja que votava na quantidade, então, quanto mais lojas existissem, mais votos poderia ter o grão-mestre, né, na época. Então, eles se reuniram e resolveram, junto com o grão-mestre à época, criar novas lojas aqui na cidade de Barreiras, de forma totalmente sem cumprir o regramento que existia à época, que foi uma coisa mais que impositiva, né, a criação dessas lojas. Tinha um sereníssimo que, por causa da eleição, ele quis criar lojas em tudo que é lugar na Bahia. E criou aqui em Barreiras, acho que 2 ou 3 lojas, assim, a toque de caixa. Mas assim, de uma maneira feia. Não cumpriu o que manda as normas maçônicas. E foram criadas lojas. E isso causou animosidade aqui na cidade, entre os irmãos. E nós somos de encontro. Então, Reginaldo, como delegado do Sereníssimo, representante do Sereníssimo, sentindo essa dificuldade de apoio, ele comunicou ao Sereníssimo que os irmãos não estavam satisfeitos com a ideia e que ele não viesse, porque ele não seria bem recebido. E aqui, sentando aqui desse lado, ele aqui falando, pediu que aprovasse a vinda ou não a vinda. E nós aprovamos a não vinda. E ele ligou imediatamente e disse: Sereníssimo, não venha, porque o senhor não será bem recebido. Daí veio o interesse de surgir outras lojas, que é essas que já tem lá fora, o trem é meio. E aí nós não aceitamos conduzir essa loja aqui. Então fizeram lá, com o apoio deles aí, para lá. Acreditavam que deviam criar uma outra loja e funcionar dentro desse templo. E eu me manifestei contra. Eu disse, olha, se os irmãos acham que não podem ter convivência por diferenças políticas, de temperamento, o que for, o meu sentimento é que quem casa, quer casa. Então, se organizem, alugam um templo, trabalhem, vá para seu canto e vamos convivendo enquanto vocês não fazem isso. Eu não concordava em funcionar nesses termos
Se fosse por falta de outro qualquer de espaço aqui, mas fosse uma coisa para cima, para agregar, claro que eu apoiaria. Mas era um racha. E a instituição é maior do que as pessoas. E o patrimônio não é dos irmãos, é da loja. E a loja votou que não ia aceitar, acatar, porque havia essa questão de adversidade entre os irmãos, de animosidade. E não era justo. Então, eu votei para que eles procurassem o rumo deles. Na época eu fui contra. Eles queriam aqui, né, criar uma nova loja, reuniões em dias diferentes, e queriam, indiretamente, era a divisão de loja. Então, na época eu fui contra dividir a loja. A gente tem que estar unido. Vou dizer que é com os dedos iguais, né? Na Irmandade tem irmão de várias opiniões, né? E naquela época da divisão, eles tentaram dividir a loja, criar uma loja dentro dessa nossa loja. E a gente tinha um propósito, aqui nessa loja, que é uma das lojas, não é por ser de Barreiras não, mas é uma das lojas mais organizadas da Bahia, grande. Nós somos mais de 100 irmãos, né? Eles queriam dividir. Aí foi aquela confusão e criaram essas lojas. Um grão-mestre, sei que deu na cabeça dele, que criou essas lojas lá, que iniciava a gente lá de toneladas, 10, 20 de vez. E esse cidadão hoje ele é foragido. Ele não é digno. Tanto que toda vez que ele vinha a Barreiras, eu fazia questão de ele não estar presente. Porque Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Aquele cidadão, ele não merecia o título que ele tinha. Então, foi um momento muito constrangedor para a maçonaria da Bahia. O fato do que aconteceu com ele e o fato do que ele aprontou aqui em Barreiras, ele deve ter aprontado em outros lugares. O grão-mestre autorizou fazer 4 lojas, aonde tinha já, num prédio de um ex-irmão que tinha sido também excluído por questões, não, mas questões de atitudes fora de atitude de um maçom. Foram criadas as novas lojas, aí veio uma loja com dissidentes, né, irmãos que saíram da fraternidade barreirense de uma maneira ou voluntariamente, ou porque já não tinha mais harmonia interna na loja, e foram para essas novas lojas. O momento realmente era tenso, até hoje ainda tem algum resquício. Mas eu tenho certeza e a consciência de que aqueles irmãos que saíram da loja naquela época, né, num racha, digamos assim, eles se arrependeram amargamente em ter saído da loja, porque a loja, hoje a nossa loja tem mais de 70 anos, né, de relevantes serviços prestados, bom, ela é benemérita, né, e então não é por um pensamento de um irmão ou não que a loja ia deixar de ter a retidão e a sua história. Então, nós sempre superamos aquilo com muita união entre os irmãos, nós levantamos a bandeira, levantamos a moral, digamos assim, na nossa loja, nos unimos aqueles irmãos, e os mais idosos com os mais novos, e voltamos a todo mundo ter o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Muitos acham que a minha opinião pessoal é que eu sou contra a criação de outras lojas, quando não sou. Pode-se criar tantas lojas quantas forem necessárias. O que aconteceu realmente foi algo de ruptura de princípios e de princípios maçônicos. O que aconteceu dentro da fraternidade foi isso. Mas, em momento algum, isso veio a desarmonizar todo o trabalho dentro dessa fraternidade barreirense. Porque eu te digo com absoluta certeza, desde o início, desde a sua fundação, passando por um período com vários veneráveis, e daquela galeria de veneráveis, eu só não conheci o primeiro. Todos os outros eu tive contato.
Você sabe que eu demorei 12 anos para entrar na maçonaria? Por uma opção minha. Uma opção minha. Porque na época eu não concordava com algumas coisas. Então, por uma opção minha, eu tive de ficar 12 anos e vindo sempre de uma família maçônica. E eu entendo o seguinte, que as pessoas que saíram, que pediram o seu kit plástico, que receberam o seu kit plástico ex officio, porque saíram fora do padrão do que a gente pensa em fazer maçonaria. Que funde suas lojas, que funcione e que deixe a fraternidade barreirense seguir o seu caminho normal, ou como eu sempre falo, deixe-nos ser felizes. Tem uma passagem bíblica que diz, Cristo diz, estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Se você não abrir, eu passo. Então, a pessoa que vai estar com você, você tem que procurar com ela uma provocação. Se ela se abrir e quiser, você vai abraçar e estar com ela. Se ela não quiser, ela vai seguir a vida dela. Então vem o livre-arbítrio. Não temos mágoas contra alguns irmãos, lá tem muita gente boa, tem muitos irmãos bons, tem, mas também tem irmãos dissidentes daqui, de que a gente não os reconhece mais como os irmãos, até pelos atos no mundo profano que cometeram, que vieram a cometer, e a gente não pode reconhecê-los aqui como irmãos. Mas assim, a gente não tem mágoa, a gente não tem nada contra essas outras lojas, só temos o direito de frequentar ou não frequentar. Não obstante a qualquer coisa, o respeito, o carinho, sabe? Continua. E cada um faz as suas escolhas. É uma coisa chamada livre-arbítrio. Para mim, é perfeita harmonia. Tanto é que irmãos dessas outras lojas vêm aqui, fazem visitas às nossas lojas, à nossa fraternidade. A fraternidade barreirense também faz visita a essas lojas. Agora, eu acho que não seria um foco do documentário, mas eu me preservo, como obreiro, eu me preservo, né, por tudo que eu já passei, e que se for falar aqui, eu vou falar 2 horas e ainda falta tempo, entendeu? De não visitar essas lojas. Gostaria de deixar registrado aqui que quando nós desfizemos um ato anterior, né, da minha gestão, não foi em desrespeito ao venerável que me antecedeu, mas sim em respeito aos irmãos novos que foram ingressos naquelas lojas. Porque o ato, ele tornava uma loja como não grata à fraternidade barreirense, quando na verdade foram criadas outras 2. E todos aqueles lá eram pessoas não gratas, e os que ingressaram depois, que nem sabiam de qualquer entrevero, não conheciam nem a história. Por que essas pessoas seriam penalizadas? Então nós modificamos o ato, retificamos aquele ato anterior, tornando, sim, as pessoas que foram motivo daquele problema, naquela época, aquelas pessoas que não deveriam ter acesso à loja Fraternidade Barreirense, e não todos os integrantes das demais lojas. A harmonia entre os irmãos que não participavam daquelas animosidades não mudou em nada, tanto que nosso trato continuou assim de maneira positiva. A eternidade, o futuro, é que vai dizer por quanto tempo vai se sustentar o que não é real, o que não é verdadeiro, né? O mundo da mentira um dia chega à verdade. Tanto que o grão-mestre à época chegou numa grande verdade do que ficava obscuro e que ninguém sabia, né? E só o tempo é que realmente reconhece e diz o que é a verdade. Respeito todos os irmãos maçons que entraram na maçonaria nessas lojas. Eles não têm culpa.
mas foi uma ação perversa daquele cidadão, não precisava fazer isso. Então foi um momento negativo, né, da Glebe. Todo maçom, ele só projeta, ele só deslancha na caminhada, na escada de Jacó, se ele for iniciado, se ele frequentar boas lojas. Mas se ele pegar certos tipos de lojas que já criaram por aí, ele se desgosta. Não julgo outras lojas, não falo de outras lojas, mas falo da maçonaria da Fraternidade Barreirense do número 44. É a loja que tem a família barreirense com respeito, credibilidade e confiança. E quando fala Fraternidade Barreirense, é uma coisa. Quando fala maçom, é outra. Aí vem a pergunta, você é maçom de que loja? Muita gente pega isso aí. Muitos irmãos que ingressaram aqui na fraternidade abriram outras lojas aqui, como foram esses irmãos o esteio para a criação da loja Amor e Progresso em Luiz Eduardo Magalhães. A criação da loja Amor e Progresso no Oriente de Luiz Eduardo Magalhães nasceu da vontade de alguns irmãos. Me lembro bem do irmão Bada. Na época, tinha o nosso irmão Bada, que era de Luiz Eduardo, e ele tinha um maior carinho com a Fraternidade Barreirense, e ele queria que abrisse uma loja lá em Luiz Eduardo. A diretoria reuniu e nós realmente resolvemos abraçar. O Bada movimentava e a gente saía, o grupo aqui fretava uma van com esses irmãos, 10, 15, chegou até 15 irmãos, e lá, em algum ambiente, lá num escritório de alguém, aí nós começamos a fazer reunião, discutir a criação da loja. Eu estava venerável, inclusive, estive em Salvador, consegui o nome da loja Amor e Progresso, era de uma loja, você vê que todas as lojas que foram criadas de um certo tempo para cá, elas têm os números 150, 200 de lutar para lá. Essa é 62. Mas por que 62? Porque o nosso irmão Itamar, que era o Sereníssimo, ele era uma loja que tinha sido batido coluna e tal, e estava lá. E ele resolveu pegar essa loja e dar o nome dela para a gente aqui, foi o que aconteceu. E foram dados 3 nomes. Só que a gente não sabia que essas lojas era a loja que bateram coluna da grande loja. Não era nome aleatório. Essa loja de Amor e Progresso, ela veio de Alagoas. Ela bateu colunas lá e veio para aqui. Que, na verdade, foi irmãos de Salvador, que foi para Alagoas, não tinha maçonaria. Eles fundaram essa loja lá, ligada à grande loja, mesmo estando no território de Alagoas, fundaram essa loja lá, e ela bateu coluna, depois ela voltou para o estado da Bahia, situado hoje em Luiz Eduardo Magalhães. Tem até uma ata sobre isso, que eu tenho essa cópia dessa ata. Assim como tem lojas da Bahia que foi instalada no Goiás. E na época nós saíamos daqui para ir para toda quinta-feira para Luiz Eduardo, lá naquele setor industrial, num galpão lá, nós reunimos, começamos lá. Toda semana, em 15 dias, nós íamos para fazer as sessões lá. E o Bada, o Robson Bada, era o venerável. Com o maior amor e o maior carinho, foi fundada ela, o irmão Bada foi o primeiro venerável, e saímos daqui para fazer reunião lá. Reunia lá no fundo da casa, parece que era onde produzia arroz. As reuniões eram feitas lá. Até se estruturar e iniciar novos irmãos e elas tornassem independentes. Ia um grupo de maçons daqui, de Barreiras, para Luiz Eduardo Magalhães, e dessa forma é que a gente conseguia fazer nossas sessões, que a gente ainda não tinha membros suficientes. Eu fui indicado para ser maçom ainda na Fraternidade Barreirense.
né? O meu processo ele não andou aqui por razão de normativa. E aí, quando eu estava morando em Luiz Eduardo Magalhães, aqui já levou para lá esse processo, né? Tem uma pessoa que está morando em Luiz Eduardo aí que pode se tornar maçom, e aí minha sindicância valeu, inclusive, a que foi feita aqui. Aí lá só, conversou, vai aceitar, marcou a iniciação e estamos lá já há 16 anos. É uma loja que começou, ela digamos, é a nossa filha, né? Nós somos a mãe daquela loja. Ela começou lá no Distrito Industrial, tinha um descascador de arroz, uma pequena indústria. Ele destinou um espaço pequeno, uma lojinha bem acanhadinha, mas muito aconchegante. Tá? Então foi o primeiro templo da loja maçônica. O que é que aconteceu no início? Essa loja foi criada e sagrada dentro de uma beneficiadora de arroz. Para você ter uma ideia, o irmão de lá, com tanta vontade, irmão Tarcísio, ele hoje está em Aracaju, salvo engano, e ele cedeu, ele fez a lojinha, era miudinha, era mais ou menos, eu acredito que, não sei se dava mais do que 5x4, não. Era apertadinho, os irmãos que iam, mas tudo dentro dos conformes mesmo. Depois eles construíram ali perto da prefeitura nova, naquele setor, eles estão ainda em construção, porque a loja não está totalmente pronta, né? Então contribuímos tanto lá em cima pessoalmente, como também na loja, ali no prédio novo. Eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães em 2008, a loja foi criada em 2005. Nós chegamos lá, já tinha todo esse contexto de irmãos saírem em um carro, às vezes 2 carros, daqui de Barreiras, para fazer quórum em Luiz Eduardo Magalhães e lá fazer a loja acontecer. Ela funcionou muito tempo, com irmãos indo daqui. Nós saímos praticamente toda semana, íamos lá em Luiz Eduardo, participar das reuniões e voltar. Tanto é que a primeira iniciação de Luiz Eduardo, devido ao tamanho do templo, foi autorizado que se fizesse aqui na nossa fraternidade barreirense. Então, como uma loja-mãe, nós fizemos a iniciação da loja-mãe, tendo, evidentemente, como venerável aqui o irmão Robson Bada, que foi legalmente instalado lá em Luiz Eduardo, né, na sagração do templo, lá, e que hoje funciona, né, até hoje, muito bem. A Fraternidade Barreirense, ela participou da criação da Amor e Progresso e da sua solidificação. E vimos, então, a grande participação da loja Fraternidade Barreirense, não só na composição da sociedade em si, como na criação das diversas lojas que aqui fazem parte. Aí nós temos aí a história da participação junto às lojas de Santa Rita de Cássia, junto às lojas como de Baianópolis, que faz parte do nosso distrito também. Então, a Fraternidade Barreirense, ela tem essa participação da maçonaria e da sociedade. E por isso vem esta condição de ser grande benemérita.